mencionando, que era a questão do Morumbi, que não é só uma questão técnica, é uma questão política. Como é que... Enfim, eu acho que é necessário... É a principal cidade do país, demonstrando que a questão do planejamento ela transcende a questão puramente técnica. Está claro que o São Paulo já se tornou um gargalo, assim como o aeroporto é um gargalo nesse país. Como é que o governo está vendo essa questão? E eu acho que até a área técnica, o doutor Luiz Fernando pode falar também. Eu só quero complementar só com um dado, pedir a sua opinião, e a do doutor Luiz Fernando me interessa muito até pela sua observação. Eu me lembro perfeitamente que na Copa de 98 na França, fomos fazer um jogo em Marseille, você foi, era o mesmo estado que você, que eu digo você, né, Mariana? Você não foi fazer Brasil e Noruega, que o Brasil perdeu? Não, não foi eu. Não foi. Mas estava lá perto. Joãozinho, Assunção. Estava comigo. Madrid é pé quente. Assistimos ao jogo... França, em 98. Ele cumpriu o Ronaldo Fenômeno. O estádio de Marseille era exatamente o mesmo estádio que havia recebido a seleção brasileira na Copa de 38. Exatamente o mesmo estádio, com fibra ótica e tal para lá, evidentemente, cabines para televisão, mas era exatamente o mesmo estádio. O mesmo. Estamos falando de 98, não estamos falando de 1950. Tá? Lembrando que 4 anos antes, o país mais rico do mundo fez uma Copa do Mundo e não construiu um estádio, os Estados Unidos da América. A França construiu no estádio de França. Nós achamos que o Morumbi não vale. E só completar, é uma questão que transcende o Morumbi. A matriz de transporte na cidade de São Paulo está condicionada à presença do Morumbi, aquele tal monotrilho sai de Congonhas e vai até o Morumbi, até o metrô do Morumbi. Agora, se não tiver Copa no São Paulo, para onde vai? Vai para Itaquera? Vai para Pirituba? Vai para Sumaré? Aliás, mudaram a matriz, né, para o Parque Antártico. Bom, eu não vou entrar na polêmica, né, da qualidade ou não. É óbvio que São Paulo não pode deixar de ter um estado, São Paulo não pode deixar de estar participando dessa Copa do Mundo. Isso não passa na cabeça de ninguém, de tempo nenhum. Juca, você coloca os nossos estádios, tirando o região, os nossos estádios são da década de 60 ou 70. Se você visitar determinados estádios que se candidataram a ser sede da Copa do Mundo, você toma um susto. Eu tive em alguns deles, eu tive no Moreirão, lá em Campo Grande. A solução é demolir e fazer novo. Mas, doutor Luiz Fernando, estádio na cidade não é sinônimo de polo, de atração, de melhorias e tal. Por que o Morenão não foi? Por que nós vamos acreditar que o Cuiabá será? Porque Campo Grande não foi escolhido. O Morenão não foi. Mas o Morenão seria a base. Quer dizer o seguinte, seria feito naquele local, porque já é uma instalação. O problema do Morumbi, pelo que eu entendo, não é nem um problema do Brasil, nem um problema da CBF, nem um problema nenhum. É um problema da FIFA. É um problema que transcende a posição de qualquer entidade nacional. A FIFA, através do seu jogo no voto, é que não concorda com os projetos que foram feitos. Então o trabalho todo é nesse sentido. Eu convivi com alguns projetos de estádio que eu tive acompanhando, estudando. Eu tive estádios que mudaram durante esse processo 3 vezes. Um dos estádios que eu conheci, que eu estudei, ele teve que mudar toda a arquibancada em função da posição de pôr do sol. Então, todo o projeto que estava feito nesse sentido teve que ser alterado para esse sentido por uma exigência da FIFA por causa do pôr do sol. Por quê? Porque o jogo ia acontecer numa determinada hora que o VIP não podia ficar com o sol e a televisão não podia ficar assim, porque o jogo não era em função da nossa hora, e sim da hora da Europa que está comprando o sinal, da hora de 10 mil pessoas que vão estar vendo enquanto que nós temos um no estádio.
Então, essa condicionante toda, que eu lhe disse, você deve conhecer melhor que esse caderno de casa, é incrível as exigências que eles fazem. E os nossos estádios daquela época não se enquadram. Então, as mudanças que têm que ser feitas para permitir o nosso estádio ter um fosso lá. Hoje não pode ter mais fosso. Se houver uma emergência, onde é o campo de escape, onde é a área de escape para o jogo? Mas, doutor Fernando, com a capacidade... Isso é uma coisa que nenhum de nós sabemos disso, ninguém sabe. Mas a área de escape, se você tiver um tumulto no estádio, a área de escape é o centro do campo. E aí você tem que ter grandes saídas para evacuar o estádio todo em menos de 3 minutos. Qual é o estádio brasileiro hoje que tem condição de atender essa exigência da FIFA? O senhor acha que na África do Sul os estádios tinham essa capacidade? Eu, infelizmente, não fui à África do Sul. Posso garantir ao senhor que não tinham. Talvez com exceção do Soccer City, que aí já virou um elefante branco. Com a capacidade de negociação. Muito cuidado, para que não construamos elefantes brancos. Isso eu estou de pleno acordo com você. E é uma preocupação que nós temos tido em todas as oportunidades que temos falar sobre isso, de que nós não podemos criar elefante branco. O ministro muito bem citou no começo o problema de Brasília. Pois é, mas o ministro tem tamanha capacidade de negociação que ele foi capaz de fazer o Nussmann admitir estabelecer metas. Então, tenho certeza que se ele se sentar com a FIFA, ele mostra que algumas coisas são exageradas no parlamento. Sobre o Morumbi, eu acredito que o debate não é quanto à qualidade do estádio do Morumbi. Eu, pessoalmente, acho o Morumbi um belíssimo estádio. Gosto de frequentar o estádio do Morumbi, frequento regularmente o estádio do Morumbi. Quem frequenta aquele estádio deve perceber que, sistematicamente, o Morumbi tem modernizado as suas instalações, sistematicamente. Desde instalações que ninguém vê, o Morumbi tem um anel. Para quem não andou ali por dentro, um anel que circunda todo o estádio. Talvez seja o único estádio brasileiro que tem um anel interno que circunda todo o estádio. Tem vestiários adequados, na minha percepção, área de atendimento de imprensa adequada. É um belíssimo estádio por trás daquilo que nós não vemos, né? Para além do jogo. Né? Evidentemente que pode ter problemas, o doutor Fernando apontou aqui alguns, mas é um belíssimo estádio. Mesmo a angulação dos assentos, o campo de visão, eu digo porque eu fui muitas vezes no Morumbi nesse processo de discussão da Copa do Mundo, é nítido que há mudanças em várias áreas inclusive de camarotes, então o Morumbi tem tido evoluções importantes. Agora, o problema, quando o Marete fala que tem aspectos políticos, é que tem uma decisão que é inescapável e que não passa apenas pelo Morumbi. Qual é a decisão? Onde o Brasil pretende realizar a abertura da Copa do Mundo de 2014? Correndo algum risco, eu quero fazer uma defesa sendo parcial, porque eu sei que há outras cidades que postulam, como Brasília e como Belo Horizonte, mas correndo algum risco, eu diria que não há no Brasil nenhuma outra cidade, variante, com capacidade de fazer a abertura da Copa do Mundo da FIFA que não seja São Paulo. Não só porque, primeiro, aqui chegam a maioria dos voos internacionais. Segundo, aqui tem hotel. 42, me parece, aproximadamente 42 mil leitos de hotel. Tem a infraestrutura que quem é de São Paulo conhece, de serviços, de instalações, etc. E a abertura é um momento que concentra chefe de Estado, representações do mundo inteiro. Só São Paulo tem aeroportos secundários não importantes, né? Mas secundários para suportar a aviação executiva. Temos Jundiaí, temos São José dos Campos, temos, portanto, e a aviação executiva é importante porque quantidade de chefe de Estado, executivos, patrocinadores, etc. Então, vou ficar por aqui, argumentando que São Paulo é aqui onde as melhores condições. Qual o ponto, na minha percepção? É que, de repente, o estádio Cícero Pompeu de Toledo, na Copa de 2014, parece que virou um assunto do São Paulo Futebol Clube. Eu insisto, quando o governo do Brasil assinou 11 garantias governamentais pautadas pela FIFA, tinha vários temas, tributários, de segurança, enfim, vários. Mas não tinha estádio, porque o contrato da FIFA é feito localmente, com as cidades e com os estados. Por isso, quem indica o estádio da cidade não é o governo federal, é o governo do estado, daquele local em que a competição vai acontecer. Ou seja, era preciso ter uma solução em São Paulo que envolvesse
a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo e o São Paulo Futebol Clube, que é o proprietário daquele estádio. O processo, Mariante, haver detalhes desse processo, não permitiu que houvesse a construção de uma solução conjunta. O ônus de reformar o Morumbi para a abertura é um ônus insuportável, na minha percepção, ao São Paulo Futebol Clube. O São Paulo poderia suportar reformar o estádio para participar de alguma fase da Copa, em que exigências são menores. Como quem mais sabe aqui dessa mesa chama Juca que fui, pela quantidade de Copas que participou. As exigências são menores para a abertura de uma Copa do Mundo. Eu confio que depois eu vou concluir. Não, você é jovem há mais tempo. Eu vou concluir argumentando que a minha esperança é que logo depois da eleição, o prefeito Gilberto Kassab tenha mais liberdade para ajudar a construir as soluções para a Copa do Mundo em São Paulo. A impressão que eu tenho é que esse assunto virou um assunto politizado por demasia. Copa do Mundo em São Paulo, o prefeito está um pouco constrangido, mas eu confio muito no prefeito Gilberto Kassab, na sua visão. A prefeitura, por exemplo, faz, inclusive, investimentos para preparar um equipamento público para o evento privado, que é a Fórmula 1 todo ano. Coloca 25, 30 milhões de reais na melhoria daquelas instalações para realizar a Fórmula 1. Sabe por que faz? Porque faz esse investimento e arrecada muito mais impostos. São Paulo, fazendo abertura, pode fazer investimentos da cidade, do estado, porque vai arrecadar muito mais, vai arrecadar muito imposto, inclusive nesse processo de preparação. Como nós não temos governador do estado, eu confio que em 1º de janeiro, quando tivermos um novo governador do estado, somado ao prefeito Kassab, a solução virá. Agora, a indicação dos dois, eu vi com pompa e circunstância, é um estádio que vai ser construído em Itaquera. Eu vi a apresentação pela imprensa com pompa e circunstância. Mas defendi que fosse mantido o financiamento do monotrilho, porque é bom para a cidade de São Paulo. Você tem um transporte que liga Congonhas a 3 pontos diferentes do metrô, se conecte à rede metropolitana de trens e chegue a um estádio que é um ponto sensível e vivo da cidade de São Paulo. Na minha opinião, justificava manter esse financiamento, e o governo federal manteve esse financiamento por entender que é um ganho que vai ficar para a cidade. O governo do estado, a prefeitura vão investir também, e vai ser uma conquista, independente de se for ou não no São Paulo Futebol Clube, no Morumbi, a Copa do Mundo vai ser um ganho que a cidade vai ter. Oi? Vamos lá. Vamos votar aqui, aqui é democrático. Tem lado visto diariamente o bloco do grupo. Quando eu vejo debate que nem assim em relação ao Morumbi, fica no sentido que o ministro citou o fato que depende dele o governo da cidade de São Paulo. Então fica aquela pergunta também na área legislativa, aí, a caso do governo federal. Eu vejo, por exemplo, o Juca tem um legado fantástico, né, de conhecimento, como eu sinto os avanços que foram feitos pelo ministro Orlando Silva. Mas por que não há uma conjunção de interesses, às vezes também da imprensa livre, com o governo, sentar no lugar de buscar soluções? Por exemplo, a situação que aconteceu com o Estatuto do Porto, que se foi em função da CPI, se discutiu dentro do Congresso e se arquivou. A Lei Pelé agora está lá, devia ser votado 9 emendas. É um projeto de 2005, não se discutiu que tem avanço para a formação de atletas, tanto na área do futebol como na área dos esportes amadores, e que acaba não sendo votado. Então, por que não há um papel da Folha, do Juca, do governo, no sentido de buscar uma cobrança também, no sentido de decidir isso, tanto do lado legislativo como do lado executivo? Porque o que me parece às vezes, que acontece a gente como cidadão, é que fica o governo, seja federal ou estadual, com algumas falhas apontadas, a imprensa bate naquela situação, mas não busca, no sentido de mobilizar a sociedade para que realmente as coisas se transformem e fique um círculo vicioso. E o esporte não avança na velocidade que nós, esportistas, gostaríamos de verificar. Então é uma provocação que eu faço, não só.
Uma boa ao ministro, provocação. mas a imprensa, no sentido de união de esforços, não de ficar o tempo todo se tocando, Perfeito. fazendo questionamentos e a gente não avançar. Então aí, quem perde é a sociedade. É uma boa provocação, eu vou te ajudar na provocação, levantando uma bola para o ministro. No que me diz respeito, já que você me citou no meu blog, eu sou fielmente adepto de uma frase de Milo Fernandes. Imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados.